Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui com mais um Bom Dia Manhã TV especial de quarta-feira. Quarta-feira é dia de quê? Dia de Fala Doutor. O doutor já está comigo aqui. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, meu amigo. Como é que você está? Meio gripadinho, vocês estão vendo a voz. A dupla aqui hoje também. A dupla hoje. Mas graças a Deus estamos aí firme e forte. Um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. A dupla hoje está meio derrubada, mas nós não deixamos de vir aqui trazer informação para vocês, não, porque informação salva vidas e o compromisso ele é sério, né, doutor? E nós estamos aqui, sem deixar a peteca cair. É isso aí. É desse jeito. Hoje a gente vai falar sobre a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, né? Isso. Inclusive, eu vi aqui sobre até mesmo uns dados que você mandou pra gente aqui, doutor. Perfeito. Eu levei um susto, 3 a cada 10 pessoas, ou seja, média de 30% das pessoas sofre de pressão arterial, de pressão alta, e às vezes a maioria não sabe. É isso mesmo? É isso aí. É muito grave. O que você falou é muito sério. E é um dos motivos que a gente está aqui hoje para bater esse papo, porque a pressão alta é muito mais comum que a gente imagina. Temos pessoas em casa, eu sou hipertenso. Você toma remédio para pressão alta? Eu tomo. Aí, olha bem, 2 pessoas, um não tão jovem, um jovem, hipertenso, então não escolhe. E isso, se não for tratado, como a maioria das doenças, pode causar sérios malefícios, pode causar complicações muito grandes. Então é muito importante, é um tema muito importante, fácil de entendimento, e vocês têm que replicar isso, tá bom? É verdade, mas para a gente começar então, doutor, o que é a pressão alta? Pois é. Logo de início, a gente quer falar o seguinte. A gente tem no nosso programa aqui, nosso bate-papo, a gente não tem intenção de esgotar. Nós não estamos falando aqui para profissional de saúde. Eu não estou dando palestra para médicos. Nós estamos batendo um papo com vocês, para que vocês o quê? Procurem os seus médicos, entre em contato com o médico de confiança seus e esclareçam isso de uma forma bem clara, bem objetiva. Então, nós vamos seguir aqui, nós temos aqui os guidelines que vão ser colocados, só para mostrar para vocês o que nós estamos seguindo. Porque a gente está trazendo dados novos, coisas recentes. Então, vocês podem observar que aqui nós temos as diretrizes, olha bem, da Sociedade Brasileira... Choquito está colocando na tela lá já, as diretrizes aqui. Aí, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Também junto com o pessoal da nefrologia. Então, são diretrizes novas que nós estamos trazendo. O que são isso? São orientações muito recentes. Então, a gente pode notar que se você falar assim, da pressão arterial, né? O que vem ser essa pressão arterial? Olha bem, se a gente mostrar um novo gráfico aqui, quer ver? Vamos passar para o próximo. Olha bem, aqui está o coração. Cada vez que o coração, aqui ele ficou meio lento, porque aí agora sim, foi. Então, cada vez que ele bombeia o sangue, o coração é uma bomba. Então, ele vai fazer uma pressão. Na hora que ele bombeia, ele manda o sangue para os canos, né, para as artérias. Quando ele relaxa, ele recebe. Então, ele é uma bomba. Bombeou, relaxou, encheu. Bombeou. Quando ele bombeia, quando ele faz essa pressão, vamos ver o próximo gráfico, que chama sístole, quer ver? Olha lá, vamos ver se a gente consegue o próximo, tranquilo. Bom aqui, aí, ó. Isso. Tá vendo? O que é isso? Sístole é quando há essa contração. Contraiu, o sangue vai. Tá? Então, é a saída do sangue do coração. E a diástole é quando ele relaxa. Então, ele vai encher do sangue para poder... Então, é como uma bomba mesmo, é físico. Então, o que acontece? Quando o coração vai bombear, imagina um cano, uma bomba dessas antigas de roça aí que a gente tem muito. Bombeou, a água não vai passar no cano? Sim. Quer ver? Vamos um gráfico que vai mostrar aqui como que é. Só para você, é bom a gente estar na TV por isso, porque olha que interessante, olha lá. Então, o sangue está passando dentro das artérias, como se fosse uma água. Quando ela vai fluindo normalmente, com a pressão normal, aí é pressão arterial. O que é pressão arterial? É a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos. Tá vendo? A pressão normal... Aqui ela está normal. Está normal. Quando a pressão começa a ficar muito forte, olha lá. Tá vendo? Ela faz força nos vasos. Ela faz força nas artérias. Aumentou os vasos, o que acontece? É a pressão arterial, é a hipertensão. Isso é pressão alta. Tá vendo? Então não é tanto biologia. É porque ela não tá natural ali. Ela tá realmente pressionando ali as laterais. É igual uma água num cano.
Enquanto que a pressão está normal, o cano não vai fazer. Se aumentar muito a pressão, a mangueira não pode rebentar? Ela não pode explodir? A mangueira do cano? Sim. É do mesmo jeito. Ali pode acontecer a mesma coisa. Acontecer a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? E quando essa pressão aumenta muito, começa a lesar os vasos. E junto com aquilo que nós falamos, o quê? Aí, se lesar os vasos, pode arrebentar e dar um aneurisma, aumenta o número de infarto. Então, tem repercussões imensas. Então, a pressão alta, a hipertensão, ela é muito grave. É tanto que morre 388 pessoas por dia vão ao óbito por pressão alta, por decorrência de complicações de pressão alta, por dia no Brasil. Nossa vida. 388. Né? E o pior é o seguinte, é o que você falou, isso está aumentando. Isso a gente está vendo que não é, por mais que tenha medicamentos... Às vezes é silencioso, doutor. Sim, aí que é outro problema, que quando a pessoa tem um alarme, tem gente que chega no meu consultório e fala, doutor, eu dou uma dor na nuca, posso correr, que eu sei que minha pressão está alta. O problema são as pessoas que não têm nenhum sintoma. Então, a pressão vai aumentando. Muitas vezes, por isso que eu estou falando, muitas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, melhor dizendo, ouvindo, obviamente, pode estar com a pressão alta e sem sintomas nenhum. E quando chega a ter os sintomas, já tem complicações renais, já tem complicações vasculares. Então, aonde que a pressão estiver alta, se tiver uma pressão alta no cano, né, nas artérias cerebrais, pode acontecer até um aneurisma, que é o que nós vamos conversar no próximo programa, que é dia 29, que é o Dia Mundial do AVC, do derrame. Então, nós pegamos na semana passada o infarto, hoje nós estamos falando da pressão alta, semana que vem do AVC. Isso é muito importante. E está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Não é verdade? É verdade. Mas qual que é considerada a pressão alta? Por exemplo, normalmente, minha pressão, ela dava 12/8. Sim. Sempre que eu media 12/8, falava, tá ok, sua pressão tá de boa. Perfeito. Né? De um tempo para cá, realmente, a minha pressão começou a subir um pouco. Aí, devido a vários fatores, né? É estresse, é isso, aquilo outro, é má alimentação, é a gordurinha abdominal maior, enfim, N coisas que podem causar... E são esses mesmos fatores. Que podem causar aí o aumento da pressão arterial. Perfeito. Aí eu comecei até a tomar um remédio, né? Sim. Fui no cardiologista, inclusive Dr. Lucas Neiva. Grande amigo, grande abraço. E ele me receitou um remédio para poder me ajudar a controlar, porque a minha pressão estava assim, oscilando alto, mas também nem alta demais. Sim. Ele me passou um remédiozinho e falou comigo, Percinho, você vai tomar esse remédio, mas esse aqui é provisório. Eu quero que você mude essa questão, porque o seu caso, ele falou, né? O meu caso era realmente descuido. Ele falou, pratica exercício físico, muda sua rotina, muda sua alimentação, que você não vai precisar tomar esse remédio mais. Perfeito. Perfeito. Então, assim... Autoridade, nosso amigo, é verdade. Então, assim, ele me deu ali um ultimato também. Mas, você dá um jeito. Você dá um jeito, senão... Não adianta. Senão você não vai parar de tomar remédio e outro. Senão, às vezes, nem o remédio resolve. E com a idade, a tendência é aumentar a pressão. Então, você tem que mudar, beleza. Mas ela estava oscilando ali um pouco, beleza. Mas 12/8 era. Agora eu ouvi falar que 12/8 não é pressão normal mais. Como é que é esse negócio? Ótimo. Por que isso muda? Ótima sua colocação. Por quê? Inclusive, vocês que estão nos assistindo devem ter visto aí na grande mídia, Globo e tudo quanto é lugar, a chamada do William Bonner, né? De agora em diante, 12/8 ou 120/80, no que a gente diz, não é mais considerada uma pressão normal. E isso deu realmente deu uma complicação louca, porque muita gente começou a ligar, só doutor Fábio, a vida toda a gente pergunta para as pessoas, 12/8, tudo ok? Tudo ok. 12/8 é uma pressão normal. O que aconteceu? De acordo com as guidelines, olha bem esse gráfico aí. Se você ampliar aqui, olha bem, pressão normal, agora o verdinho, está sendo considerada menor do que 120/80. Então, para eu dizer para a pessoa que a pressão dele está normal mesmo, é menor que 12/8. Olha que interessante. É o quê? 11/7? Pode ser 11,9 por 7,9. Mas assim, não pode chegar a 12/8. Que na hora que eu chegar a 12/8, já é considerado o quê? Pré-hipertensão. Do mesmo jeito que a gente tem o pré-diabetes, não foi que a gente conversou?
Então, hoje a gente tem o pré-hipertenso. E por que foi mudado isso? Agora, lógico, os outros estágios, ó, estágio 1, estágio 2, estágio 3, que isso aí depois vocês podem buscar, a gente pode também colocar, entre em contato conosco, a gente manda até esse gráfico para vocês. É muito fácil. Mas converse com o médico seu sobre isso. Que quem tem o estágio 1, 2 e 3 é pressão maior mesmo, 14, 15, 16, aí é crise hipertensiva, emergência hipertensiva, ok. Mas nesse verde, nesse amarelo, o que nós queremos dizer? A pressão boa, normal, menor que 12/8. Ah, doutor Fábio, mas se eu tiver com ela com 12/8, então 120/80, porque olha bem, de 120 até 139 e a mínima de 80 até 89, não é isso? Essa aí já é uma pré-hipertensão. Por que isso foi bom ter feito? Para poder ficar mais rígido e para poder fazer um rastreamento, um screening mais rápido. Por quê? O que acontecia? Quando a gente estava deixando correr 12/8, aí a pessoa chegava, não, mas 13/8 está tranquilo. Ah, 13/8,5, conforme o lugar que ele ia medir, às vezes chegava na farmácia, media, não estou falando, né, ninguém está fazendo crítica a ninguém não, gente, presta atenção. Mas a pessoa passou naqueles aparelhos, olha, deu 13/8 e pouco, mas está dentro do normal, está muito pouquinho elevada. É aí que é aquela velha história, água mole e pedra dura, não é verdade? E aquilo ali de pré-hipertensão, nós não falamos do pré-diabetes, que só do fato de ser pré-diabetes a pessoa tem 25% mais chance de ter um infarto. A pressão também causa isso. Ela vai causar não só infarto, também problemas renais. Aí a gente fez o quê? A Sociedade Brasileira de Cardiologia ficou um pouco mais rígida. A gente colocando a pressão do 12/8, você, por exemplo, então você foi o médico, ele falou 12/8 está normal, você sairia mais tranquilo. Ah, vou comer mais sal mesmo, vou fazer muita dieta, estou normal. Mas na hora que ele já falou que 12/8 você já é pré-hipertenso, já acende uma luzinha. Opa, então eu vou melhorar minha alimentação, eu vou fazer mais exercício, eu vou diminuir o sal. Tá vendo? Então, esse 12/8 ficou justamente para quê? Para que fosse um pouco mais rígido, para que a gente já começasse a preocupar mais cedo com essa aferição e com o controle da pressão. Principalmente quem tem casos de pressão alta na família, porque você foi perfeito, você foi cirúrgico. Quando ele se autoexemplificou, meu amigo falando, às vezes um pouquinho de sobrepeso, vai estar a pressão alta. O sal, nós vamos conversar daqui a pouquinho, alimentação muito salgada, sim. Sedentarismo, também. Isso interfere muito, mas olha que triste, por um lado, 90% está na história familiar. Então, tem gente na sua família que é hipertenso? Tem. Viu? Na minha também tem. Então, uma das coisas que essa herança a gente não queria, né? Era só deixar todos os euros, os dólares, né? Mas não, brincadeira à parte, essa herança. Então, você, que tem gente na sua família que é hipertenso, aí você aferiu lá, deu 12/8, já acende, chega perto do seu médico e vai, acende, chega perto do seu médico e vai, mas vai começar com medicação? Não. É aí que é outra história que a gente não tem como esgotar isso. Nós vamos conversar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, então já que 12/8 já não é mais normal, então o que significa que eu preciso de medicação? Não, tem que falar o que você fez, que você falou. Vou reduzir o peso, vou praticar exercício e fazer um físico. acompanhamento, né, doutor? Porque às vezes pode ser que a pessoa oscilou ali um pouco, mas não é que esteja sempre daquela forma. Sempre daquela mas forma. Mas é bom acompanhar. Bom, porque se estiver sempre dando essa alteração, e aí a pessoa fica, às vezes, 10, 15, porque, como você disse também muito sabiamente no início, pode não ter sintoma. Se doesse, né? Se desse tontura, quando tem dor, o cara procura o médico. Mas sem dor, sem sintomas, quem procura médico? Raramente procura. O brasileiro não tem aquela coisa de fazer o check-up anual, aferir a pressão, saber como aferir a pressão. Tá vendo? Não adianta também. Imagina só, a pessoa chega lá no consultório. O meu consultório está ali, no Dampizélio de Souza, lá em cima do Morro do Raposo. Aí a pessoa chegou, já está meio atrasado, a pé. O trânsito de Manhuaçu não dá para estacionar. Aí ele sobe aquele morro a 1000 por hora. Chegou lá, que eu estou meio atrasado. Não, está no horário do senhor. Aí entra. O doutor Fábio vai lá medir a pressão dele naquele momento. Não vai ter solução, não vai ter validação, não vai digamos. Ter precisão. Não vai ter precisão, porque ele teria que chegar,
relaxar, alimentar. Ele não devia ter. E pior que o seguinte, às vezes ele passou no Ziquita ainda, comeu um pastel muito gostoso, mas ele não podia ter alimentado uns 30 minutos antes. Então, existem técnicas de medir pressão, não é simplesmente... Lógico, quando você mediu está muito alta, você fica relaxado e depois vai, não é verdade? Então, isso é muito importante e está aumentando muito a pressão arterial. Esse é o grande drama nosso. Vamos passar isso aqui para frente aqui. Sim. Se for, né? Vamos ver, peraí que não vamos conseguir, peraí, ó. Não, aqui está tranquilo. Eu acho interessante a gente observar, porque quando a gente fala da pressão arterial há mais tempo, aí, ó, esse gráfico aqui, por que eu coloquei isso aqui em cima, nessa parte aqui? Quando nós acabamos de falar que a pessoa chegou lá no consultório, cansado, ofegante, alimentou há pouco tempo, e vou medir a pressão, e o médico falou que a pressão dele está alta, eu falo, doutor, mas eu não tenho pressão alta. Talvez ele não foi consultar nem por isso, ele foi no dermatologista ou foi para outra coisa, mas eu, por exemplo, meço pressão de todos os meus pacientes, independente do motivo obviamente, né? Como um clínico teria que fazer isso. O cardiologista nem se fala. Mas aí vamos supor, mas eu não tenho pressão alta, mas o que o senhor fez? Alimentei a guria mesmo, subiu o morro correndo, tá. Agora tem uma outra coisa muito interessante, que é a síndrome do avental branco. Ah, é? O que é isso? A pessoa não tem pressão alta realmente, chegou tranquilo, tem meia hora que está esperando lá, chegou até adiantado, 1 hora, não comeu nada. Aí, na hora que vê o doutor Fábio com o avental, com o jaleco, a pressão sobe. Ansiedade, doutor? É ansiedade, mas olha que interessante. É uma síndrome mesmo. É caracterizada, é tanto que é comprovado pela sociedade, pelos guidelines, pelas diretrizes. A pessoa pensa, é só psicológico. Não, não é psicológico, não. E aí que é o problema. Às vezes a pessoa, toda vez que ela vai aferir no consultório, está alta. Aí ela pega e fala, mas eu tenho um aparelhinho em casa, ou a minha filha faz medicina, ou faz enfermagem, ou tem uma vizinha. Em casa, quando eu meço, não tem, está normal. E toda vez que eu chego aqui no consultório, está alta. Esse aparelho do senhor não está com defeito, não, doutor Fábio? Não, não está, não. É a síndrome do avental branco. Então, isso... E não adianta colocar um avental rosa, azul, que não vai funcionar, não. Tá? Antes que alguém pergunte. É a questão de estar ali no consultório. É questão de estar na presença do médico. Por isso... Mas depende... E depende também, às vezes, da cara que o doutor faz, né? Sim. Tá doido? Vou medir a pressão. Aí você tá lá medindo, você tá ali ouvindo. Aí, de repente, o doutor... Aí, de repente, tá ali. Aí, o doutor, de repente, começa... Tá aqui com o negocinho assim, aí o doutor começa... E se fizer uma cara feia... Então, aí a pressão vai lá em cima. Nossa, né? Se você fizer assim, fazer assim... Jesus, o cara, cai na hora. Cai na hora. Mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque a descarga adrenérgica, isso vai efetuar. Agora, por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque se você está fazendo isso e só está alta, o que o cardiologista vai fazer? Ele vai fazer 2 coisas. Nós temos 2 formas de monitorar isso, que é monitorar ambulatorialmente ou residencialmente. É o mapa ou o MRPA. O que significa isso? Não tem aquele aparelhinho que coloca e a pessoa vai para casa com ele, tem gente que fica, tem que ficar 24 horas com aquele aparelho medindo, justamente porque aí o médico vai ter noção. Do mesmo jeito que nós mostramos naquele programa anterior sobre diabetes, que tinha o freestyle, que a pessoa coloca e vai medindo diabetes 24 horas por dia para saber que hora. Também tem esse aparelho que o cardiologista coloca, você vai para casa, ele vai aferir a pressão, né, 24 horas, depois você leva o aparelho e ele vai olhar. Não, realmente, a sua pressão não está alta ou está aumentando mais desses horários. E também tem uma forma até mais simples, que eu mesmo uso, né, como clínico. O que é isso? Você tem um aparelho de pressão desses porque o pessoal fala que tem em casa, portáteis, embora o nosso é um pouco mais sofisticado, o que eu faço? Eu empresto ele para o paciente. Aí tem técnicas, tem protocolos, né? Não vem ao caso a gente discutir. Então, tem protocolos que é para você medir tantas vezes de manhã e tantas vezes à noite. E aí, no meu caso, esse aparelho, ele já manda, através da internet, com Bluetooth e também por e-mail, ele manda para mim a pressão da pessoa também. Mas aí eu deixo com ele 1 semana, por exemplo. Ele leva durante 1 semana. Se ele não quiser mandar por e-mail, conectar o e-mail, é só aí o dia que ele levar o aparelho, eu coloco lá no meu computador e o que vai acontecer? Eu vou ver o gráfico dele. Tá vendo? Então, o senhor em casa, a pressão do senhor está realmente normal. Mas toda vez que o senhor vai ao médico... Então, são classificações da pressão arterial, da hipertensão arterial, melhor dizendo. E isso é muito importante porque, graças a essa classificação, você vai instituir uma terapêutica, um tratamento individualizado para cada paciente.
certo? Certo. Aí, olha. Olha que coisa incrível esse gráfico aí, ó, que você acabou de colocar. Nós começamos que ano aqui? Primeiro ano? 2006. Até 2023. Olha bem, gente, como que está aumentando o percentual de hipertensão no Brasil. Olha aqui, olha, 22, 24, 25, 27 e agora 2025 já está chegando quase a 30%. E qual que é o maior causador, talvez, doutor? Aí sim. É a alimentação. Novo, alimentação, sedentarismo, sobrepeso. Que você pode notar, a gente vê de vez em quando nas redes sociais. Provavelmente a mesma coisa que vem aumentando também o diabetes. Exatamente. A mesma coisa, os mesmos fatores, porque estão interligados. Geralmente você vê que a maioria dos diabéticos são hipertensos. É difícil você ver um diabético que não tem pressão alta. E o que acontece? Quando a gente vê nas redes sociais, aí de vez em quando fala assim, eles colocam lá, Copacabana nos anos 70. Aí você vê a galera, quase todo mundo magérrimo. Você pode ver, a alimentação não era tão industrializada. Então, essa industrialização, alimentos ultraprocessados, junto com o sedentarismo, tabagismo. Aí, e olha que interessante, aí nós falamos aí, ó, 30%, olha o gráfico agora aqui. Isso aqui, nos adultos normais, todos os adultos, chegando a 28%. Agora, quando a gente vai para os idosos, dá quantos por cento aí? 60%. 60% dos idosos estão hipertensos. Por quê? O cano também vai ficar mais enrijecido, você entendeu? Outras doenças aparecendo, às vezes o diabetes manifestando. Agora, o mais importante é que muitos desses fatores também são modificáveis. E mesmo você controlou isso. Aí você fala assim, olha, doutor, eu emagreci, melhorei a minha alimentação, não estou fazendo exercício físico e mesmo assim a minha pressão continua alta, nível tal. Ah, mas eu estou acostumado com ela. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Este é o grande problema. Porque você não está sentindo nada, mas seus rins estão sentindo. Principalmente se você for diabético. O diabético, nós temos metas muito mais agressivas. O LDL, que é o colesterol ruim, nós falamos para o diabético, a gente não quer ele de 70 para baixo. Do mesmo jeito, a pressão arterial para um diabético que já está... Porque, olha bem, o diabetes afeta os rins. A pressão, também os rins não vão filtrar o sangue, imagina com pressão. Também vai sacrificar. Por isso que nós precisamos de medicações que não só baixam o diabetes, mas que protejam os rins, os olhos. E da pressão é a mesma coisa. Não adianta usar só medicação que não protege os rins. Porque senão você vai parar na hemodiálise pelos dois fatores, né? Diabetes e hipertensão. Aí quando você começa a sentir, já está tarde. Você já está sendo caminhado. Se você não teve um infarto, um AVC, você está caminhando para esses processos. Aí que é a grande complicação. Entendi. Agora, a pressão, a gente não sei nem se você separou para falar sobre isso também. A gente está falando dessa pressão alta e que precisa dela, né, mais baixa e tal, mas a pressão baixa demais também. Sim. Também é preocupante, né, doutor? A hipotensão, isso foi uma ótima pergunta, muito boa. Porque a gente pensa o seguinte, e qual que é a pressão hoje, que antes a gente tinha aquela coisa, determinada pessoa, a gente pode deixar a pressão mais alta. Tinha aquela coisa, o idoso pode deixar a pressão mais alta. Não, a gente vai ter que avaliar, por isso que é muito importante, converse com o seu geriatra, converse com o seu cardiologista, converse com o seu clínico. Por quê? A pressão também, entre aspas, prestem bem atenção no que nós vamos dizer, meus amigos. Se não falar, o doutor Fábio está falando bobagem lá com o pecinho, vamos pegar a orelha dos dois. Não. A pressão, ela teria que ser a mais baixa suportável. Então, vamos supor, se eu tenho um paciente idoso, a pressão dele está 11/7 e ele não está sentindo nada, ele está bem, deixa quieto. Eu não tenho que aumentar a pressão dele, não. Mas se a pressão dele começou a baixar, ele começou a dar tonturas, ele começou a ter hipotensão ortostática, ou seja, está deitado, levantou, caiu. Por isso que certas medicações, principalmente você, o vovô, o titio, o pessoal mais idoso, que toma medicação, então põe isso na cabeça. Está deitado. Alguém chamou você? Ô, fulano, não levanta e sai correndo, não. Porque, tá vendo? É física. Levanta devagar, senta, conta até 10, né? 1, 2. Aí vai, principalmente. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai passar uma medicação, o idoso não está acostumado.
Aí ele toma, levanta, cai, bate a cabeça, quebra um fêmur, fala assim, lá, foi por causa do remédio de pressão alta. Tá vendo? Então, por isso que é muito importante você conversar com o seu médico e falar, olha, esse remédio baixou minha pressão, mas eu estou sentindo uma tontura. Então, o que o médico vai fazer? Reduzir. E hoje nós temos protocolos, é tanto que já existe comprimidos que vêm 3 medicações numa só. E a gente tem sempre que começar o quê? Eu usei essa droga? Tá. Então, antes de eu passar para a segunda, a gente vai sempre usar, assim, a gente vai unir drogas diferentes com dosagens mais baixas. Então, a gente não tem que começar, a pressão está muito alta, eu vou começar muito alta. É diferente no emergência hipertensiva, não é verdade? Agora, uma das causas também de elevar ali a pressão é o consumo de muito sal, né, doutor? Ah, perfeito. Olha bem, inclusive eu passei lá no restaurante, ó, um abraço. Ah, dá um abraço também. Lembrei agora, mandar um abraço pro pessoal do Mineiriço, o Caio lá. Tá vendo? Não é jabá não, hein? Não é jabá não. E também a Súria, que é uma paciente minha novinha, muito amiguinha, desde criança a minha paciente, ela falando que nos assiste do programa. Legal. A filha do Suedson da Cidiane. Um abraço, Súria. Ó, vai estar gravado aí para você. Que legal. Mas por que é isso? Olha bem, você falou bem, sal. Esse pacotinho aqui, ó, que todo mundo conhece, que está aqui também no... Por que eu coloquei 9 e 5? Olha bem, aqui na mesa eu trouxe 5 pacotinhos, 5 sachês, né? Olha bem, essa seria a dose, né, suportável e recomendável de sal, consumo diário para cada pessoa, mas durante o alimento todo, em 24 horas, desde o café. Então, tudo que tem sal seria 5 gramas. 5 gramas. 5 sachês. E a média que o brasileiro faz, coloca 9. O consumo diário médio do brasileiro é quase o dobro do recomendado. Do que é o recomendado. Entendeu? E outra coisa, a pessoa faz, aí a pessoa vai colocar sal a gosto. Presta atenção, é um dos maiores vilões mesmo. Do mesmo jeito que nós temos o açúcar, que é um grande vilão, né? Então, o sal. Não adianta usar medicação se você está enchendo de sal, do cloreto de sódio. Então, olha bem, 5 gramas é por dia todo, com todos os alimentos. É o recomendável. É o recomendável brasileiro, nós estamos usando. E aí veio o tratamento, entendeu? Que nós precisamos fazer. E lembrando que às vezes usa, né? Não, porque eu gosto da comida mais temperada, mas tem outros temperos também que podem ser utilizados. E você é de família que sabe o que é ter alimentação gostosa com temperos, que o sal é para realçar o sabor, não é isso? Mas não é aquela coisa, então não adianta, você entendeu? Aí você precisa fazer o quê? Além de todas as dietas, não está resolvendo? Porque, olha bem, os órgãos-alvos que eu falei, no coração, ele vai causar o quê? Infarto, ele vai causar doença coronariana, ele vai causar morte súbita, a pressão alta. No cérebro, o AVC, até demência, a pressão alta. Pessoas que têm pressão alta têm mais chance de desenvolver demência. Nos rins, você vai ter doença renal crônica. Então, a pressão em si, ela não é aquela... Lógico, ela pode estourar os canos, digamos assim, até causar aneurisma, mas ela causa lesões em órgãos-alvos, no cérebro, no coração, nos rins. E a gente tem como mudar isso, não é verdade? Verdade. E olha que coisa interessante, tratamento. Nós não vamos falar sobre tratamento aqui hoje, por quê? Tratamento seria medicamentoso, né? São muitos medicamentos, então a gente não tem. O que a gente precisa falar? E nem deveríamos falar sobre isso. O que a gente tem que conversar? Vocês chegarem perto do seu cardiologista e falar com ele, olha, esse remédio me fez mal. Tem um tal de captopril, que é um remédio bom, mas dá muita tosse. Então, a pessoa, às vezes, é intolerante. Tem outros que terminam com dipina, nifedipina. Mas que dá muito edema, incha demais. Então, cada um vai ter que se adaptar. Mas nós não vamos falar sobre medicação aqui, não. Porque seria um tema muito amplo e muito controverso. Olha bem, nós fizemos aqui as medidas não medicamentosas, que é justamente isso aqui para o nosso programa. Olha lá em cima. Primeiro o azulzinho aqui, manter o peso adequado. Peso adequado. Tá vendo? Então, isso é uma das coisas. Você está hipertenso? Vamos reduzir o IMC. Tá vendo? A tal das canetas emagrecedoras não é por causa de estética, não. Aí, olha, tá vendo? Manter intervenções dietéticas. O segundo. O que é isso? Diminuir o sal, frituras. Tá vendo? Então, nós já estamos com 2 aí. Terceiro. Atividade
Atividade física. Exercício físico. Só esses 3, olha bem, eu melhorei a alimentação, tá? Eu melhorei o peso e estou alimentando melhor, fazendo exercício. Às vezes a pessoa já reduziu o medicamento e às vezes nem estava precisando de medicamento, tá? Agora, olha bem o outro aí. Redução da ingestão de álcool. Olha que interessante. Eles falaram redução, hein? Ninguém está proibindo a pessoa de tomar um vinhozinho, tem que saber, mas não é uma garrafa também toda, não. Barril, né? É tanto que se você for ver ali, olha que interessante que eles colocam na frente da redução, ó, da ingestão. 2 doses para os homens e 1 dose por dia para as mulheres. Quer dizer, estão falando que as mulheres têm que tomar metade que os homens. Eu não sei se isso na prática está funcionando, não, mas não vem um caso para esse programa, né? Então vamos lá. Cessação do tabagismo, tá vendo? O álcool eles pediram para reduzir. Porque a gente sabe que socialmente... O cigarro é para tirar. O cigarro não tem conversa. Porque você pergunta para o paciente, você bebe? Ele socialmente. Socialmente, mas mente mesmo. Mas o cigarro não tem conversa. Não tem esse negócio de reduzir. Não, eu estava fumando maço, agora eu estou fumando só meio. Só 10 cigarros, eu estou muito bem. Que isso? Não existe. Cigarro não conversa. Agora, que é muito interessante é esse último aí, gente. Olha bem. O que você disse, estresse. Abordagem do estresse. Eu quero que você leia para mim. Abordagem do estresse, espiritualidade e religiosidade. Aonde que nós imaginaríamos isso em guidelines? Aonde que a gente ia imaginar isso em diretrizes de sociedade médica? Tá vendo porque isso é importante? A gente, quando fala que a gente faz a medicina em nome de Deus, a gente respeita todas as crenças. Se você é agnóstico, ateu, não é essa a conversa. Mas olha bem, a ponto de uma sociedade médica dessa envergadura colocar aqui que essa abordagem do estresse e a pessoa que tem espiritualidade e religiosidade vai ajudar no tratamento da pressão alta? Sim. E não só da pressão alta, não é verdade? Em tudo, sabe? Então, eu acho que isso aí, a gente tem que fechar o nosso programa com essa noção, essa mensagem, que vamos fazer exercício, vamos alimentar melhor, vamos beber menos ou parar, vamos cessar o cigarro, mas se você não estiver espiritualmente, emocionalmente bem, nada disso acontece. Por que tantos infartos, tantos AVCs acontecem por isso? A gente estava brincando aqui no início do programa, que eles estão na reforma, vocês vão ver o estúdio está ficando ainda melhor. Ali... Parou ali. Será que... Não, foi só a telinha. Tá vendo? E aí que eu estou falando, o estúdio está ficando lindo. E nós chegamos aqui hoje, entre aspas, no improviso, sem estresse, tranquilo. Senão a gente ia fazer um programa tenso, a pressão ia subir, já tá os dois gripados. Aí, quer dizer, tá vendo? Então a gente tem que aprender isso na vida. A gente tem que dar um passo cada vez e resolver as coisas com calma, porque senão a gente morre, fica tudo aqui. E morrer não é o problema. Quando Deus chamar, a gente vai. O problema é dar um AVC, ficar, como diz o povo, entrevado e sem nada, né? Então, acho que essa que é a mensagem. E vou te falar, é muito gostoso estar aqui com o Percinho, com vocês, a gente batendo esse papo de saúde de uma forma tão descontraída, levando uma informação tão gostosa. Dá gosto de estar aqui com vocês, com meu amigo principalmente. Obrigado, doutor. Mais um Fala Doutor aqui na Manhã TV. Um assunto muito importante, né? A gente falando sobre a hipertensão aqui, arterial. Lembrando que, doutor, né? Sim. Sempre procure um atendimento médico. Exato. Né? O que nós estamos fazendo aqui são dicas não de quer saúde. dizer que tô vendo aqui também, tá dando uma oscilada. A gente, né? Sim. Você deu aqui várias dicas aqui que a pessoa pode fazer para poder melhorar essa questão. Isso. Da pressão arterial. Não falou sobre medicamentos, porque não vem ao caso aqui num programa você receitar nada para ninguém. Exatamente. Não é a nossa função aqui hoje. Mas que é importante a pessoa, se tiver tendo essa oscilação, procurar um médico. É essencial. É isso aí. Não se automedique, não toma um remédio que a outra vizinha toma, porque isso aí só vai trazer danos maiores às vezes, porque o problema não é somente eficácia. Você tem que preocupar com a sua segurança. É isso. Obrigado, doutor. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. No Dia Mundial do AVC. Dia Mundial do AVC, a gente vai falar sobre esse tema. Saúde, em primeiro lugar, e como é que é a informação? Informação salva vidas. Grande abraço, até quarta. Abraço, pessoal, obrigado. Olha só, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho aqui, coisa de 1 minutinho, a gente já volta com vocês aqui com mais Bom Dia Manhã TV, beleza? Choquito, pode colocar o intervalo no ar aí. Abraço, já a gente volta.